Por que o judaísmo caraíta não acredita que Moshe ou Moisés tenha recebido a lei de Deus no Monte Sinai? Por que será? Quando falamos sobre a entrega da lei de Deus a Moisés ou a Moshe no Monte Sinai, o que vem à mente? Para muitos, é um evento central na história do judaísmo. Para muitos é o núcleo, é o cerne da questão. Mas você sabia que a corrente judaico-caraíta vê essa narrativa de forma diferente? Hoje, vamos explorar o que nós, caraítas, por que não acreditamos que Moisés recebeu a lei de Deus no Monte Sinai? Nós, caraítas, somos uma vertente única no judaísmo. Quando digo única, é porque nós nos destacamos pela nossa rejeição à Torá oral. Eu já fiz vídeo aqui mostrando claramente isso, nós não escondemos isso. E a Torá oral é fundamental para o judaísmo rabínico, né? Mas nós rejeitamos por completo. Bom, a única autoridade para nós é a Escritura, a Torá escrita, a Bíblia hebraica. Mas como é que isso se relaciona com a história de Moisés e o Monte Sinai? Bom, para entendermos melhor isso, vamos colocar alguns fatos históricos que aconteciam naquela época e que quando chega na história de Moshe, no Monte Sinai, as pessoas esquecem que isso existia. Por exemplo, o que aconteceu com Lavan e Jacó e Labão? Eles fizeram um memorial. O que aconteceu na época de Gideão? Gideão fez um memorial. O que aconteceu depois, quando Josué passou o Jordão? Eles fizeram um memorial com 12 pedras, etc. Então, nós vemos na história da época que era costume deles fazer um memorial. Bom, o que aconteceu no Monte Sinai foi exatamente um memorial. 2 tábuas, não para serem lidas, e sim para serem colocadas numa caixa. Como assim? Se a lei começou ali, nunca poderia ter sido colocado numa caixa. Eles teriam que andar com a lei visível para eles, para que eles tivessem acesso o tempo todo. Supondo que a lei começou ali, não faz sentido colocar as 2 tábuas numa caixa onde eles nem poderiam olhar. Não faz sentido. Tá, mas esse é apenas o primeiro ponto. É um ponto que está escrito, ok? É um ponto que está escrito. Tudo que eu falei aqui está escrito. É só você analisar. Faz sentido a lei de Deus, vamos colocar assim, ter começado com Moshe, e assim que ele põe as mãos na lei, ele coloca numa caixa onde ninguém, nem mesmo ele, pode ver? Coloca nos comentários. E a outra questão, que para mim é a mais relevante, não está escrito nas escrituras, mas você que está aqui no canal Pergunte a Jartov é uma pessoa, acredito eu, acostumada a estudar. Então o que eu vou falar para você, você pode pesquisar. Antes, muito antes de Moshe existir, de Moshe nascer, já existiam as 42 leis, chamadas 42 leis de Maat ou Maete. Essas 42 leis já existiam há muito tempo.
As leis, algumas das leis eram: não pequei, não roubei com violência, não furtei, não assassinei, não proferi mentiras, não cometi adultério, não desviei comida, não blasfemei, não agi com pressa injustificada, não levei alguém ao erro e assim sucessivamente. É plausível, vamos lá, vamos pegar o personagem Moshe. Moshe nasceu de um ovo. Não, não nasceu de um ovo. Moshe nasceu de um homem e de uma mulher. É plausível que os seus pais, seus avós, seus bisavós, triavós, tetravós, petavós, etc. É plausível que esse pessoal todo eram fora da lei? Coloca nos comentários. Todos eles eram fora da lei, não existia lei. É plausível acreditar que o Egito, Suméria, Babilônia, Pérsia, a Síria e todos aqueles povos que estavam ao redor deles não tinham nenhuma lei? É óbvio que tinham. Qual era a lei? Qual era a lei que regia aquela região inteira? Qual era a lei que regia os seus costumes, seus hábitos alimentares, seus hábitos de saneamento básico? Qual era a lei que dizia faça assim ou faça assado? Curioso que quando algumas pessoas vão estudar sobre a Torá, diz assim: a Torá é um plágio de, não é? Tal evento é um plágio de. Olha, se era um plágio, não era um plágio, mas vamos colocar como se fosse. Se era um plágio, então é óbvio que essas coisas já existiam. Isso é comprovado por qualquer estudo raso. Não estou falando de se aprofundando. Qualquer estudo raso vai demonstrar que as leis já existiam. Só não eram chamadas Torá. Em cada uma das regiões, eles tinham um nome diferente. Tem instruções para a vida, assim era no Egito. Instruções para a vida. O que é a Torá? Instruções para a vida, embora algumas pessoas, por falta de conhecer cultura, observam a Torá de forma seca, não associa a Torá a uma cultura, ou a um povo, ou uma região, acham um monte de coisa ruim na Torá. Torá é instruções para a vida. Era assim que eles viviam. Então não casa, não tem como você colocar a lei de Deus. Eu estou falando da lei de Deus, do Eterno. Não tem como você vincular as leis do Eterno como tendo surgido na época de Moshe. Qualquer continha que você fizer não vai casar. Isso explica, por exemplo, como é que Noé sabia os animais puros e os animais impuros. Não é? Muito antes de Moshe. Como é que Abraão, Isaac e outros tinham aquela noção de adultério? Tinha noção do que é certo, do que é errado? Como é que cada um tinha noção de matar, de deixar viver, de comer tal animal? Por que eles não saíam comendo tudo? Porque existia uma regra, porque existia uma lei. Você observa isso em todas, eu disse todas as nações que eu citei. Egito, Suméria, Assíria, Babilônia, Pérsia. Em todas essas nações e mais outras, existia a mesma regra. Curioso, muito curioso, é que vai acontecer, claro que no caso de Moshe, ele fez vamos colocar assim, os últimos concertos, sim. E de lá para cá ninguém mudou. Mas, quando ele fez os últimos concertos na península do Sinai, ele não saiu em outras regiões, olha, vamos lá na Pérsia, vamos lá na Babilônia, na Suméria, queimar tudo que existe de escrito? Claro que não. Então, em paralelo, aquela versão antiga estava correndo na história e vai alcançar a época de Nabucodonosor. Vai alcançar a época desses reis que vão aplicar em Daniel e nos outros amigos dele a versão antiga da Torá.
Se você estudar da forma correta, você vai ver que ele está aplicando a Torá. Só que a Torá não é a versão antiga. Então, por exemplo, o Egito, os reis do Egito, já fiz vídeo aqui sobre isso, os reis do Egito casavam-se com irmãs, porque achavam que era sangue puro dos deuses, e para manter o sangue puro, casava-se com as irmãs. Moshe vai dizer, você não pode ver a nudez de sua irmã. Isso é uma reforma e não uma origem. Então é por isso, por essas e outras. Primeiro, porque era um memorial. E segundo, porque você encontra na história versões muito mais antigas da Torá, provando assim que a Torá não foi iniciada na época de Moshe. É por isso que nós, caraítas, não acreditamos que Moshe recebeu a lei de Deus no Monte Sinai. A lei de Deus já existia. O que Moshe recebeu foi um memorial, era um hábito na época, tá certo? Se você discordar, eu vou aceitar o seu discórdio. Mas aqui eu te dei duas questões que dificilmente serão refutadas, tá bom? Muito obrigado para você que chegou até aqui. Comente abaixo, cebola. Simplesmente isso, cebola. Quem comentar a palavra cebola, que não tem nada a ver com o vídeo, comentar a palavra cebola nos comentários e quiser adquirir o curso de hebraico, vai adquirir com 20% de desconto. É só comentar a palavra cebola, tá? 20% de desconto no Pix, tá certo? Então, muito obrigado pela sua visualização. Verifique se você já é inscrito no canal, se não for, você pode se inscrever agora. Aqui no canal tem uma playlist, Os Mistérios do Egito. Aconselho você assistir todos os vídeos, tá bom? Deixe o seu joinha aqui, torne-se membro do canal. Você terá vídeos exclusivos, o curso de hebraico também você é uma outra opção e vários PDFs de estudos. Comente abaixo, compartilhe e nos veremos no próximo vídeo. Valeu, fui!